Cadastro de documentos. A tela de cadastro de documentos pode ser acessada por meio do menu Documentos, Cadastro de documento interno, ou simplesmente pelo atalho F2. O primeiro campo a ser preenchido é o da espécie documental, no qual o usuário deve simplesmente escolher qual documento que tem em mãos para ser cadastrado. Ao clicar na seta de drop-down, o sistema abre uma extensa lista com todas as espécies documentais contempladas no Plano de Classificação de Documentos do Senado Federal, como, por exemplo, ofício, memorando, parecer, relatório, contrato, etc. Sempre que o plano for modificado por qualquer motivo, a lista será atualizada automaticamente. Caso o usuário não encontre a espécie documental desejada na lista apresentada ou esteja em dúvidas quanto ao que deve escolher, basta enviar um e-mail para cigadsupport@senado.leg.br ou ligar para os ramais 1563 e 3719. O campo classificação arquivística é objeto de um vídeo específico e não será tratado nesse momento. Todos os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. O número de origem é um deles e deve ser preenchido com o número dado pelo órgão produtor do documento. Caso não haja um número de origem claro, basta completar o campo com as letras S/N, SN, que significa sem número. O campo data do documento deve ser preenchido com a data de produção do documento. Muita atenção para não confundir a data de produção com a data de cadastro. A data de produção está registrada no próprio documento. O suporte do documento indica se a informação foi registrada em papel ou em dígitos binários. O suporte define se a tramitação será por meio físico ou em ambiente digital. O campo Acesso indica se o documento possui alguma restrição ao acesso. A maior parte dos documentos que circulam no Senado Federal são ostensivos e devem ser cadastrados como tal. Apenas em alguns casos, documentos serão classificados em algum grau de sigilo e somente servidores autorizados poderão realizar tanto o cadastro como o acesso a esses documentos. Documentos classificados como pessoais são aqueles que comprometem a intimidade das pessoas e que não estão diretamente ligados às atividades desenvolvidas pelo Senado Federal, como, por exemplo, documentos relacionados à enfermidade de servidores ou a pensões alimentícias. O próximo campo obrigatório é o campo Assunto, onde o usuário pode descrever de maneira clara e resumida o assunto principal ou, em alguns casos, a ementa do documento. Caso o assunto seja o mesmo em vários documentos ou se a atividade é rotineira da unidade, o usuário poderá deixar o assunto pré-cadastrado, facilitando o seu trabalho no dia a dia. Basta clicar no mais ao lado do assunto e escolher dentre os nomes pré-cadastrados ou incluir um novo assunto à lista conforme a necessidade de cada unidade. O último campo de preenchimento obrigatório é o interessado. Indica, como o próprio nome do campo sugere, quais são os maiores interessados no documento, sejam servidores, unidades ou pessoas jurídicas. É importante que quem esteja cadastrando o documento seja o mais específico possível para facilitar a localização futura dos interessados. Em alguns casos, será um servidor ou uma pessoa externa aos quadros do Senado. Em outros, poderá ser uma unidade ou órgão interno do Senado Federal ou fora dele. No caso de uma sentença judicial, por exemplo, o juiz não é o interessado, mas sim as partes envolvidas em um processo. Outro exemplo seria o caso do atestado médico, em que os interessados serão o doente e o órgão onde ele estiver lotado. Este campo também permite que sejam escolhidos os interessados em uma lista. Além dos nomes listados, é possível incluir novos nomes, tantos quantos forem necessários. Há outros campos de preenchimento opcional que servem para auxiliar futuras pesquisas aos documentos. Quanto maior for a quantidade e qualidade dos dados inseridos na hora do cadastro, maior será a velocidade de recuperação do documento pesquisado no futuro. O campo referência serve para indicar que o documento faz referência a outro documento ou processo já cadastrado no sistema. Outro campo acessório é o resposta ao, que, como o próprio nome sugere, indica que o documento esteja respondendo a algum assunto ou demanda levantado por outro documento ou processo.
Estes campos devem ser preenchidos com um número de protocolo. Caso a apreciação do documento necessite de um prazo específico, o usuário pode indicá-lo no campo Prazo de Resposta. A ativação desse campo avisará ao destinatário do documento o prazo necessário para a resposta. Toda a atenção deve ser dada ao número de folhas do documento. A contagem é em número de folhas, frente e verso, e não o número de páginas. Caso o documento a ser cadastrado seja originário de um órgão ou entidade fora do Senado Federal, no menu Documentos, o usuário deverá escolher a opção Cadastro de Documento Externo. A diferença básica no caso de cadastro de documento externo em relação ao documento interno é que o usuário deve indicar a maneira como esse documento chegou ao Senado, no campo Tipo de Remessa. Caso não tenha sido entregue em mãos, o próximo campo deverá ser preenchido com o número da remessa, seja AR, SEDEX, carta registrada ou qualquer outro meio. Também no caso de documentos externos, a procedência deve ser cadastrada e a lista admite a inclusão de novos nomes sempre que necessário. O mesmo ocorre com o campo destinatário, que pode ser pessoa física, jurídica ou órgãos do Senado Federal.